Olá, sejam bem-vindos ao programa Câmara Ecologia, um programa desenvolvido entre uma parceria da Câmara de Vereadores de Passo Fundo e o Conselho Municipal de Meio Ambiente. Hoje nós vamos tratar de um movimento chamado Passo para o Futuro, um pacto pela inovação. E estamos aqui com a nossa secretária de Inovação, Bárbara Fritzen, que também é a coordenadora do Passo para o Futuro. Tudo bem, Bárbara? Tudo bem, Cacá? Olá, telespectadores da TV Câmara. É uma honra estar aqui em nome do prefeito Pedro e dos demais coordenadores deste movimento que é o Passo para o Futuro. É muito importante a gente ter esses espaços para mostrar como a inovação pode contribuir para o desenvolvimento sustentável. Que bom que você está aqui. Também estamos aqui com a Márcia Horn, que é a head dos novos negócios da UPF Park. Seja bem-vinda. Obrigada, Cacá. Obrigada aí pelo convite. Olá, pessoal. Estamos aqui representando a Universidade de Passo Fundo, Vale Científico e Tecnológico. E também o Fernando Giuliatti, que é o diretor de Inovação e Relacionamento do Instituto Aliança Empresarial. Seja bem-vindo, Fernando. Olá, Cacá, obrigado pelo convite. Olá, telespectadores. É um prazer estar aqui representando o ecossistema da Aliança Empresarial e todo o hub no todo. Que bom, que bom. Então vamos começar, né? Perguntar inicialmente à Bárbara explica para nós o que que é o Passo para o Futuro, esse pacto pela inovação de Passo Fundo e como ele se conecta com essa missão de tornar Passo Fundo uma cidade mais sustentável. Cacá, esse Passo para o Futuro, Pacto pela Inovação de Passo Fundo, é um movimento que congrega diversos atores que já fazem inovação ou que já têm inovação no seu DNA. E hoje, nada obstante, temos aqui a Universidade de Passo Fundo, que tem uma trajetória nesse movimento da inovação, e o Hub Aliança, né, através da Aliança Empresarial, que congrega, né, o setor privado, que é muito importante quando a gente fala de inovação. Um pacto pela inovação que nós chamamos, né, brincamos com o nome de Passo para o Futuro, né, brincando com o nome da nossa cidade, é um movimento que traz a inteligência coletiva para pensar uma visão de futuro para Passo Fundo. E a nossa visão de futuro é sermos referência entre as cidades intermédias no que tange à promoção e produção da cultura da inovação orientada para pessoas. E a partir disso, a gente identificou 4 missões, Cacá. Uma delas é ser uma cidade de educação inovadora, porque a educação é transversal. A outra é ser uma cidade de agroinovadora, porque a gente tem o agro na nossa matriz local e regional. A outra é ser uma cidade sustentável e outra é ser uma cidade das pessoas. E quando eu trago essas duas últimas, é aí que está o papel fundamental do nosso Passo para o Futuro, em trazer projetos que de fato vão ter a sustentabilidade, o tripé da sustentabilidade no seu centro, especialmente no capital humano, especialmente centrado nas pessoas. Que maravilha saber disso. Enquanto a gente vai conversando aqui, nós vamos passando algumas imagens, né, para ilustrar. Eu gostaria de te perguntar ainda, Bárbara, na prática, né, como que a gente poderia ver essa missão se concretizando? Por exemplo, algum exemplo prático que o Passo para o Futuro vai nos trazer. Ótimo, nós temos então 12 projetos que estão iniciando agora, né, e que vão rodar a partir desse Passo para o Futuro, desse movimento, projetos que não estão centrados na prefeitura de Passo Fundo, né, mas que tem a prefeitura como um suporte, como um apoiador. Projetos que são liderados pelo Hub Aliança, projetos que são liderados pelo PEP Park, projetos que são liderados pelo CDL, pela comunidade Vértice. Então temos diversos movimentos acontecendo e projetos que muitos deles têm a sustentabilidade no seu centro. Eu vou te trazer 2 exemplos. Um projeto que eu gosto muito, que é liderado pela Secretaria de Planejamento, é o projeto chamado Bairro Modelo. Que é isso? A gente fazer um bairro novo? Não. É a gente pensar num bairro aqui de Passo Fundo e verificar como que a gente pode transformar esse bairro, pensando aspectos sociais, pensando aspectos econômicos e também aspectos ambientais. O que a gente pode levar para lá de inovação que traga esse viés da sustentabilidade, que traga um gerenciamento melhor de resíduos, que traga uma mobilidade urbana mais sustentável, que traga uma arborização para o espaço, enfim.
né, espaços de lazer, de que forma que a gente pode trazer várias iniciativas que já acontecem no município e tornar esse espaço um espaço de experimentação mesmo, no que do que a gente pode fazer de melhor para Passo Fundo e transformar esses espaços, né. A gente está se inspirando muito no modelo que ocorreu em Medellín, né, na Comuna 13, lá há muitos anos atrás eles identificaram esse espaço como um espaço de transformação e a partir dali começaram a trazer tudo que há de melhor para aquele espaço. Outro projeto que eu gosto muito também é o projeto chamado Collect Point. É um projeto liderado pela startup Explora, e essa startup está propondo a gente ter uma carteira de sustentabilidade, uma rede inteligente de coleta de resíduos, num primeiro momento, para que o cidadão possa entregar o seu resíduo e receber uma moeda social para isso, né? Então, são vários movimentos. Temos 12 projetos rodando a partir desse início desse ano. Que maravilha, muito bom saber disso. Eu recentemente estive em Medellín e realmente a Comuna 13 ela chama muito atenção, primeiramente pelas escadas rolantes, né, que tem no morro, mas principalmente pela questão cultural, né, de como aquela comuna, como aquele bairro vive. Bem interessante mesmo. Perguntar então agora para a Bárbara, ah, desculpa, para Márcia Horn, da UPF Parque. Gostaria de saber, porque o UPF Parque, desde a sua concepção, ele sempre foi um dos motores da inovação de Passo Fundo. Então, gostaria de saber como que o UPF Parque tem se inserido no Passo para o Futuro e o que que ele tem contribuído. Perfeito, Kaká. Na verdade, a gente vem aí com uma trajetória da universidade, né, completando aí no próximo, dia 24 de junho, 57 anos de universidade em Passo Fundo. O PSPark ele também é esse catalisador, através da inovação então. Nós somos o único parque científico e tecnológico da região, e isso nos traz uma bagagem também e uma responsabilidade de estarmos em Passo Fundo e o quanto a gente pode promover Passo Fundo além fronteiras. Trazendo muito os projetos que a universidade já tem na sua raiz, que é a pesquisa, a ciência. A universidade tem uma bagagem gigantesca de pesquisadores que são referência de ponta para o mundo, né. Temos aí professores que recentemente conseguiram também projetos de pesquisa, estão aí com bolsas de iniciação científica e estão entrando nesse rol, e essas pesquisas elas trazem a solução para o dia a dia. Então como que a gente pode transformar o que já é consolidado, o que é validado em melhoria da qualidade de vida das pessoas. Então, o papel do PF Parque é fazer essa transformação do que a universidade tem de ciência, de pesquisa, em inovação e em produtos para as pessoas, para a comunidade. Ótimo. Você poderia me dar algum exemplo de startups ou de algum projeto que já está vinculado ao Passo Fundo, ao Passo para o Futuro? Sim, a universidade, está muito ativa no Passo para o Futuro, né, Bárbara? Nós mobilizamos professores, pesquisadores, a comunidade toda da universidade. Estamos aí com alguns projetos que estão com, a liderança da UPF, que, por exemplo, é o Passo Fundo Vale, que é um projeto que sim, tem infraestrutura, tem muita infraestrutura física, tá, nós estamos com o projeto já em obras, que é um projeto com valor captado via Finep, então vem um investimento de mais de 14 milhões de reais para ser investido dentro do parque, mas que vai transbordar para a cidade, porque vai trazer aí possibilidade da cidade trazer sandbox, né, ambientes de testagem para essas startups, para essas novas tecnologias. Mas também esse projeto, ele vem com uma infraestrutura de software, ou seja, a gente vai trazer subprojetos para ajudar, para apoiar a comunidade. Então a gente não está mais trazendo só infraestrutura física, a gente está apoiando as pessoas, o intelecto, né. Essa é a promoção principal que vai estar acontecendo dentro do PF Parque. Que maravilha! Enquanto você estava nos respondendo, nós estávamos passando algumas imagens sobre o projeto do Vale, bem interessante. Fernando, o Instituto Aliança também é um grande catalisador de inovações aqui no nosso município
E como ele está inserido no Passo para o Futuro? É interessante a tua pergunta, Cacá, porque vendo aqui a nossa conversa, já imaginando a tríplice hélice, né? A gente tem aqui a secretária Bárbara, a gente tem a Márcia aqui representando a academia, e a gente tem o Hub Aliança, Instituto Aliança, que representa a hélice das empresas. Então, ele foi formado por investidores que acreditaram que a gente consegue eh, criar um modelo competitivo, a nível Brasil e a nível internacional também sobre inovação, fomentando de fato o todo, né. Então a gente procura sempre, ter essa articulação tanto com a academia para levar o que que a academia produz para, de fato, para o chão de fábrica, né, e a gente procura estruturar, que isso gere resultado tanto para a academia quanto para quem está desenvolvendo, essa solução e quem está consumindo a solução também, né. Então, a aliança hoje ela está pautada no fortalecimento do todo. Então, hoje a gente tem, startups lá dentro também, a gente está com cerca de 20 startups, e não só startups, a gente também tem pequenas empresas, a gente tem médias empresas e grandes empresas, né. Então, todas lá reunidas com a mesma pauta. E o legal falar ouvindo a Bárbara falar sobre sustentabilidade, a aliança ela tem um storytelling, com uma interface na sustentabilidade, porque uma das grandes problemáticas que tinha, né, nas empresas é a geração de resíduo, né. Então a gente tinha empresas aqui em Passo Fundo que geravam muitos resíduos através de uniforme para descarte e esses uniformes iam para aterro, tá. E a gente conseguiu através de soluções internas lá do Hub Aliança, neutralizar esse resíduo. De que forma? Esse uniforme que ia para o aterro sanitário, ele foi na verdade ele foi para um processo, de um novo tecido, ele vira um tecido ecológico, e através desse tecido ecológico a gente consegue, fabricar ecobag, consegue fabricar estojo, né. Inclusive eu trouxe aqui para ti, uma sacola aqui da Aliança, que é uma ecobag, produzida através da neutralização desses resíduos, tá. Ó, muito obrigado. E inclusive, Cacá, o legal, assim, desse fortalecimento e essa preocupação da própria empresa, né. Tem empresas hoje que elas conseguem comprar esse material, né, de empresas que geraram resíduo. Então, assim, geralmente, vou usar como exemplo, a Bárbara, aqui a empresa da Bárbara, ela gerou, sei lá, 1.000 quilos de resíduo. Ela não vai conseguir comprar 1.000 quilos em material produzido para neutralizar. Então, a gente distribui isso num todo do ecossistema com 51 empresas e a gente consegue neutralizar esse resíduo que a Bárbara gerou, através do próprio sistema ali, do ecossistema da comunidade. E isso que fortaleceu a aliança e pivotou, eu digo assim, para a sociedade, para a gente começar a pensar em novas soluções, em novas, melhorias. Que maravilha! O papo está muito bom, mas a gente precisa fazer um break, então voltamos em seguida. A Câmara de Vereadores é a Casa do Povo. Aqui são criados, votados e aprovados os projetos de lei que definem o rumo e o futuro do nosso município. A Câmara de Vereadores também exerce a função fiscalizadora, supervisionando as ações e decisões do Poder Executivo. Faça parte das decisões. Quando a comunidade participa, a cidade cresce. E as conquistas são de todos. Câmara de Vereadores de Passo Fundo. Estamos de volta com o programa Câmara Ecologia. Estamos falando sobre o Passo para o Futuro, este movimento que é um pacto pela inovação. Ao fim do primeiro bloco, estávamos falando sobre a aliança empresarial e as startups, as empresas que participam do Passo para o Futuro. Eu gostaria que o Fernando nos citasse alguns exemplos dessa parceria entre a aliança e esse pacto. Perfeito, Kaká. Então, é importante dizer que dentro desse grande projeto do Passo para o Futuro, né, em parceria com a Secretaria de Inovação, no município a gente tem um projeto chamado de Distrito da Inovação, né, e também a incubadora da aceleradora da Eleva, né, que tudo isso vai impactar em toda a comunidade de startups. É justamente para a gente fomentar esse ecossistema e que ele consiga crescer
e tomar uma proporção que a gente sonha muito, né, Bárbara, quando fala em startups, acredito também que a Márcia tenha essa mesma sensação. Para a gente ter uma ideia, hoje lá dentro da Aliança, a gente tem startups com viés em resolução de problemas com inteligência artificial, automação, a parte de sustentabilidade, agro, smart cities, né? E um grande exemplo, assim, que eu acho que são vários exemplos e todo mundo se esforça para isso, não é demérito de nenhuma delas, mas eu vou falar do exemplo da Água Conectada, que é tocado pela Adriana, que é a CEO da startup, e é uma solução fantástica, porque é um chip que vai dentro de um hidrante de água e ela consegue mapear num raio ali, mais ou menos uns 100 metros, se tem algum tipo de vazamento no entorno. Então isso é importante essa informação, porque ela chegando qualificada lá dentro da Corsan, né, as pessoas elas conseguem, ter um time mais rápido e a gente evitar o desperdício de água, né. Então isso é fantástico. E numa conversa que eu tive com ela, existe-se também a possibilidade, numa versão aprimorada, dela ter também dentro desse chip métricas de qualidade da água, como métrica de hidróxido de alumínio, como está o pH da água, como que a água está chegando para o consumidor, sabe. Então, é um modelo que eu acho legal, que eu estou trazendo para ti, para ter dimensão de como isso reflete no nosso dia a dia, na nossa vida, né, e na vida das pessoas aqui de Passo Fundo. Foi um excelente exemplo, né, porque mostra na prática, né, não estamos aqui, tratando apenas de ideias, mas sim de soluções que estão prática na ação, fazendo a diferença. E falando em ação, eu gostaria de perguntar para vocês todos, podemos começar com a secretária Bárbara, como vocês veem essa sinergia entre o poder público, a academia, o mundo empresarial, para que a gente consiga alcançar os objetivos desse pacto e termos aí, né, no futuro, uma Passo Fundo realmente sustentável. Certo, Kaká. Então, como o Fernando até já trouxe a questão da tríplice hélice, né. E que é isso? A inovação ela não se faz sozinha. A inovação ela precisa da colaboração de diversos atores para que isso aconteça de fato. E um pacto pela inovação, ele tem um olhar, ele tem um viés de democracia coletiva. Então, hoje em dia, a gente pensa assim, especialmente na gestão pública, a gente tem que escutar o que o cidadão quer, a gente tem que escutar o que que o cidadão pensa, a gente tem que entender o que que as comunidades estão gritando. E um pacto pela inovação, ele vem para mudar essa lógica, ele vem para começar a escutar o cidadão, ele vem para começar a trazer as empresas para o jogo, ele vem para começar a entender o que que a universidade está fazendo de pesquisa que pode se transformar em soluções para a nossa cidade ou para um território, como a gente fala, né? Uma cidade inteligente, uma cidade sustentável, ela é feita de pessoas para pessoas. E aí, quando a gente fala em inovação, a inovação ela é muito líquida ainda. Nós como bons gaúchos, a gente precisa de tijolos, né? A gente precisa enxergar, a gente precisa materializar. E por vezes, ela é algo que a gente vai construindo agora, mas que vai se refletir lá no futuro. Então, gerando talentos, gerando movimentos de sinergia entre os atores, né? Que até então, por vezes, faziam, mas faziam de forma isolada ou de forma individual. Então, o Pacto pela Inovação ele vem para isso. E é por isso que ele é construído de uma governança. Então, o Pacto pela Inovação, o Passo para o Futuro, não é da Prefeitura de Passo Fundo. A Prefeitura de Passo Fundo tomou uma iniciativa, capitaneou, né, esse movimento, tomou a frente a esse movimento, trazendo os vários atores, mas a gente precisa que toda a sociedade vá se entendendo, vá se observando dentro desse movimento, que não é para a prefeitura, não é para a gestão do prefeito Pedro. O lapso temporal que a gente estabeleceu no Passo para o Futuro é 2050. Então a gente tem um tempo de muitas gestões que virão pela frente e que precisam entender o movimento. E se a sociedade abraça isso, se a sociedade se engaja nisso, a gente vai conseguir perpetuar, a gente vai conseguir levar esse movimento adiante. Então é passinho a passinho, né? Aqui no nosso passinho, a gente precisa dar passinhos passinho a passinho, para que a gente consiga, assim, alcançar o que a gente tanto deseja. E Passo Fundo tem um potencial gigante
em ser referência em inovação sustentável no mundo, né. A gente tem várias empresas que trabalham com isso, a gente tem várias pesquisas acontecendo nas instituições de ensino, então a gente precisa potencializar isso, colocar tudo isso numa grande massa e levar isso para o mundo, né. Com certeza. Márcia, quais as Hã, Cacá, é instigante, assim, a gente pensar aonde a gente quer estar daqui em 2050, né. Como a gente anos. 25 anos, né. Como a gente quer que Passo Fundo esteja em 2050. E ao mesmo tempo é muito gratificante nós estarmos fazendo parte desse processo. Nós estarmos construindo o Passo Fundo 2050 que a gente quer. Então, enquanto universidade, poder trazer toda essa bagagem que a universidade já tem de conhecimento, de congregar diferentes saberes, diferentes pessoas, porque quando a gente fala em universidade, a gente fala hoje desde o ensino fundamental até o pós-doutorado. Então a gente consegue ter a visão de quem ainda é criança e de quem já é adulto e vai envelhecer em Passo Fundo. Então como que a gente pode transformar tudo que Passo Fundo já tem de bom em muito melhor? E a universidade tem levado essa bandeira, muito a sério, né, Bárbara, na pessoa da Proberna, assim, a reitora, ela é uma defensora do Faço para o Futuro, ela está ativamente participando das ações, mobilizando a comunidade interna, no quanto que a gente acredita que a gente pode ecoar o que o nosso ecossistema de inovação tem de melhor, que na verdade é isso que a gente precisa, transformar tudo que tem em soluções que melhorem a qualidade de vida das pessoas com o que a gente já tem validado, mas também pensando diferente. A gente pode continuar e deve continuar pensando diferente. com certeza. Fernando. Olha, Cacá, eu vejo assim que, num primeiro momento, é possível ver que a gente tem quase uma equação perfeita, né, porque uma hélice ela não vai rodar sozinha, né, então isso é muito importante, porque as empresas elas também estão engajadas em todo esse processo, né. Tanto é que, o Instituto Aliança Empresarial, o Hub Aliança, ele nasceu com um investimento privado, né, e sem expectativa de retorno sobre esse investimento, justamente, pra fomentar o que a gente já tem aqui dentro de Passo Fundo, que é um sistema educacional de excelência, entendeu. Então a gente precisa de fato fomentar essa inovação para reter talentos, que a gente não perca talentos para São Paulo, para o exterior, que a gente consiga, promover nossa inovação, gerar o reflexo que a sociedade precisa e gerar também, retorno para investimento de quem também tem alguma expectativa quanto a isso. Mas de fato, eu quero reforçar aqui e parabenizar a prefeitura, parabenizar a Bárbara, parabenizar aqui a UPF em nome da Márcia, por a gente estar nessa mesa hoje reunido, sabe, e limpo de qualquer tipo de ego e vaidade, só pensando na população e em tudo que a gente pode gerar, sabe, de reflexo positivo. A gente nota, né, que esse pacto pela inovação realmente traz esse sentimento de coletivo, né, de coletividade. E foi falado antes, Bárbara, né, tu citou sobre a questão da oitiva que temos que ouvir, né. Então eu pergunto para aquela pessoa que hoje está nos assistindo e que tem uma ideia, que quer participar e que quer se engajar, qual seria o meio, qual seria o caminho para que ela pudesse se aproximar e fazer parte, né, desse pacto? Excelente pergunta, Cacá. E o pacto ele é para a comunidade mesmo. A gente quer que a comunidade entenda, que a comunidade participe e se interesse, né, pelo movimento. Hoje, talvez a forma mais fácil de acessar é através do Instagram, né. Também o site da prefeitura, a gente tem o contato da própria Secretaria de Inovação, que hoje é a que vai tocando o operacional do próprio pacto, né, e o Instagram do Passo para o Futuro PF, depois acho que no final vai aparecer, né, e também o contato por telefone, que é o WhatsApp, para que você possa ser inserido também nos canais de comunicação do pacto. E a gente já fez vários eventos, Cacá,
que são eventos abertos à comunidade, mas por vezes a gente tem dificuldade de levar essa informação, de comunicar à comunidade que está acontecendo esse evento que é aberto, oficinas, para a gente pensar o futuro, pensar projetos. Então, quanto mais a população estiver inserida nesses canais, com certeza o pacto vai ganhando força, o nosso passo para o futuro vai crescendo e vai se tornando mais sólido, mais robusto, né? Quando o Fernando traz a tríplice hélice estar girando de uma forma uníssona, né? A gente hoje já se fala em inovação que cai em quíntupla hélice, tá? As 3 hélices, que é a academia, o privado e o poder público, mas no entorno de tudo isso está a sociedade civil organizada. E fazendo o entorno de toda a sociedade civil organizada e a tríplice hélice está o meio ambiente. Então não tem mais como a gente desassociar inovação de sustentabilidade. E um dos princípios da Secretaria de Inovação, um dos valores da Secretaria de Inovação é a tal da innovability, que é a inovação com a sustentabilidade. Não tem negócio se a gente não olhar os Os dois. 2 juntos. Excelente, né, eu fico muito feliz com as informações que estou tendo aqui. Nós já estamos chegando quase ao fim, né, então vou abrir para que vocês possam fazer suas considerações finais. Mas antes disso, dizer que o Conselho do Meio Ambiente é parceiro desse pacto, né, estamos aí para ajudar o que for preciso, que precisarem da nossa colaboração, com certeza faremos com muito gosto. Então, vamos às considerações finais, começo por ti, Bárbara. Então, primeiramente, quero fazer já oficialmente aqui o convite para o Conselho Municipal de Inovação fazer parte da mesa do Pacto pela Inovação. A mesa é uma instância dentro da governança do Pacto que tem um papel deliberativo de escolha de projetos, né, de movimentação do Pacto, que não vai deixar o tambor parado de tocar, né. Então, gostaria muito que o Conselho, na tua figura, Cacá, de presidente, estivesse conosco na mesa do Passo para o Futuro, e aí acompanhando esses movimentos mais de perto. E também gostaria de agradecer essa oportunidade que prontamente foi acolhida por ti, né, por ter esse entendimento, assim, do que é o futuro, né, desse futuro que a gente vem vivendo e que não tem mais como a gente pensar as coisas nas suas caixinhas, né, a gente precisa colocar todo mundo numa forma colaborativa, como tu disse. Com certeza, e o convite já está aceito, já Obrigada. logo depois do programa eu já vou fazer o comunicado no nosso grupo lá. Márcia, Perfeito. Obrigada, Cacá, pelo convite, pela oportunidade. Obrigada por dividir esse espaço aqui com o Fernando. Bárbara, em nome da Secretaria de Inovação da Prefeitura de Passo Fundo, por também fazer esse convite, não só para estarmos aqui hoje falando, mas para estarmos no Passo para o Futuro, né? Nós, enquanto universidade, ocupamos diferentes estágios dentro do Passo para o Futuro e é muito bom, assim, a gente poder contribuir. E deixar o convite, Cacá, para que o pessoal possa visitar o PF Park, quem não conhece. O Cacá participou lá dos primórdios, né? Fiquei sabendo hoje, fiquei bem feliz. Então, o PF Park já está aí com a vésperas de completar 12 anos, né? Entrando numa juventude, mas estamos em expansão para conhecer os nossos projetos, né, de desenvolvimento enquanto pessoa, enquanto empresas. Então, se estão precisando de ajuda também para entender um pouquinho sobre o passo, a gente pode sentar, tomar um café, vai ser um prazer recebê-los lá e conversar e dialogar sobre como melhorar a vida das pessoas em Passo Fundo. perfeito. Fernando, Primeiro, Cacá, agradecer a tua acolhida aqui, né, agradecer a secretária Bárbara também pelo convite, agradecer a Márcia também por estar aqui, dividindo, todos esses projetos. Fico feliz, né, com tudo que a gente está construindo, mas nada disso, vai, eu digo assim, evoluir na velocidade que a gente quiser se a sociedade não abraçar. Então, inclusive, eu digo assim que um dos grandes pilares, para a gente poder criar esse engajamento é que as pessoas, se apropiem da inovação, se apropiem do que está acontecendo, né, e elas acabem rompendo essa bolha, que é o entendimento, às vezes, que eu vejo que a inovação é algo tecnológico, que a inovação é a criação de um produto disruptivo. Ela pode ser a melhoria simples de um projeto, um processo, num projeto, né, às vezes o fato de tu temperar um arroz
com feijão de uma forma diferente, aquilo ali ter um resultado legal. Então as pessoas precisam se apropriar disso e aproveitar essa onda para surfar, porque assim, ó, vai ser muito bom para todo mundo, vai ser muito legal, tá. E convidá-los também para conhecer o Hub Aliança, né, convidar tu também para ir lá tomar um café e a gente poder desmembrar um pouco mais sobre os projetos que estão acontecendo e as pessoas também, poderem ir lá a entrada é gratuita, não tem custo nenhum. Quem for lá pode me procurar, inclusive eu já vou pagar um café, vou deixar da conta da Aliança, tá. Muito muito obrigado, vou lá tomar esse café. Então tá. Bom, chegamos ao final de mais um Câmara Ecologia. Tratamos aqui sobre o passo para o futuro, esse pacto pela inovação, e falamos sobre a hélice aqui, a tripla hélice, o poder público, poder privado, os empresários, a academia, mas, como foi falado várias vezes, sem a sua participação, sem a participação da sociedade, nós não vamos conseguir atingir as metas que estão traçadas, né? Então eu convido que venha se somar, né, vamos construir essa Passo Fundo sustentável e seguimos aqui trabalhando muito, né, para que o nosso meio ambiente seja preservado e que a sustentabilidade seja o mote dentro da inovação. Muito obrigado, até mais.